Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Professor Jorge e hoje vamos falar de sistema de equações do primeiro grau. Ok, então vamos aqui para o nosso sistema. As equações são x mais y igual a 10, 2 vezes x mais y igual a 12. Bom, o que eu quero aqui? Eu quero ter uma solução x e y que atenda as duas equações ao mesmo tempo. Quer dizer que se eu substituo x e y aqui na equação de cima, eu chego em 10. Se eu pego o mesmo valor de x e y e substituo na equação de baixo, eu chego a 12. Quer dizer que é uma solução comum para as duas equações. Se eu atendo a primeira equação, mas não atendo a segunda com os valores de x e y, não está valendo. Um exemplo, eu tenho aqui, vou pegar só a primeira equação, x mais y igual a 10. Então, coloquei a equação aqui em separado. E o que eu quero aqui? Eu quero fazer uma substituição de valores desse lado da igualdade em x e y, tal que o resultado seja igual a 10. Então, eu marquei o x de verde e Y de vermelho. Então vamos supor que aqui no lugar do X eu coloque zero. Está aqui zero. E no lugar do Y eu coloque 10. Então vou ter zero mais 10 igual a 10. Quer dizer que zero como x e 10 como y é uma solução que resolve a equação de cima. Ok, e aqui o que eu fiz? Eu vou ter vários valores de x e y que atenda essa equação. Então aqui eu coloquei um conjunto de soluções. Quer dizer que se eu colocar 1 aqui no lugar do x e 9 no lugar do y, eu chego a 10 também. Quer dizer que aqui é um conjunto de valores que eu posso substituir nessa equação, que eu vou chegar em 10. Mas olha só que interessante. Se eu pegar o zero aqui do x e fazer uma substituição na outra equação, e pegar o 10 e fazer uma substituição na outra equação, eu não vou chegar em 12. Quer dizer que 2 vezes zero, zero. Mais 10, 10, não é igual a 12. O que isso quer dizer? Que essa solução zero como x e y como 10 atende a primeira equação, mas não atende a segunda. Quer dizer que não pode ser a solução, porque eu preciso de um x e um y que atenda as duas equações ao mesmo tempo. E aqui, se eu quiser representar esse conjunto em forma de gráfico, eu posso fazer aqui um eixo cartesiano, x e y. E vou plotar aqui, por exemplo, quando o x é 0, o y é 10. Quando o x é 1, o y é 9. Quer dizer que esse gráfico aqui, ele representa todas as soluções dessa equação. Quer dizer que eu representei aqui em forma de um conjunto, mas também representei em forma de gráfico. Bom, mas eu posso fazer a mesma coisa com a outra equação. Eu peguei aqui a equação 2 vezes x mais y igual a 12. Então, olha só que interessante. Eu marquei a equação em vermelho e vou procurar todas as respostas que podem atender só essa equação, os valores de x e y. Então, eu quero substituir desse lado da igualdade aqui valores que eu chegue no valor 12.
Então, se o x for 0 e o y for 12, eu vou ter o quê? 2 vezes 0, 0. Mais 12, 12. Quer dizer que desse lado eu vou ter 12. 12 igual a 12. Quer dizer que 0 e 12 atende essa equação. Se no lugar do x eu colocar 1 e no lugar do y 10, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 vezes 1, 2. Mais 10 igual a 12. Quer dizer que atende a equação 2. Mas esse primeiro valor, 0 e 12, não atende a equação 1. Porque se eu for substituir aqui na primeira equação, que eu marquei aqui, vai acontecer o quê? No lugar do x, eu coloco 0. No lugar do y, eu coloco 12. E 0 mais 12 é igual a 12. Não é igual a 10. Então, o que eu quero, na verdade? Eu quero um valor que atenda as duas ao mesmo tempo. Então, que interessante. Eu também posso fazer com a segunda equação o que eu fiz com a primeira. Eu fazer um gráfico só com valores que atenda a equação 2. 2x mais y igual a 12. Quer dizer, quando o x é 0, o y é 12. Quando o x é 1, o y é 10. Olha aqui, está tudo marcado aqui. Bom, mas o que eu quero é um valor de x e y que atenda as duas equações ao mesmo tempo. Então, eu vou resolver esse sistema de equações do primeiro grau com o método da adição. E qual que é a ideia? Eu quero eliminar aqui uma das incógnitas, ou x ou y. Eu quero reduzir a uma incógnita só, ou x ou y. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher uma das equações para tentar usar esse método. Aqui eu vou escolher a primeira. Eu vou pegar toda a primeira equação, toda, e vou multiplicar por menos 1. Quer dizer que o x eu multiplico por menos 1, o y eu multiplico por menos 1 e o 10 também eu multiplico por menos 1. Por quê? Vou fazer essa multiplicação por menos 1. Porque quando eu faço isso, eu vou ter o quê? X vezes menos 1 vai ser menos x. Porque é como se o coeficiente desse x fosse 1. Então vai ser 1 vezes menos 1. Então aqui eu vou ter o quê? Menos x e mais y vezes menos 1, eu vou ter o quê? Menos y. Porque aqui, quando eu estou fazendo um produto, mais vezes menos é igual a menos. Então aqui o sinal desse x é positivo, vezes menos 1, menos x. Y positivo vezes menos 1 vai ser menos y. E 10 vezes menos 1 vai ser menos 10. Quer dizer que eu estou multiplicando 10 com menos 1. Aqui eu tenho sinal positivo e aqui sinal negativo. Então, mais vezes menos, menos. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter toda a equação multiplicada por menos 1. E quando eu faço isso, eu vou ter uma situação aqui em que eu posso cancelar. Quem que eu posso cancelar? Eu posso cancelar esse y com esse y. Eu tenho menos y mais y igual, mas com sinais trocados. Então, um é negativo, o outro é positivo, então eu corto. Ok, quer dizer que eu já reduzi esse sistema a apenas uma incógnita, que é o x. Então, eu vou ter aqui o seguinte, que 2x menos x é igual a
x. Quer dizer que eu estou tirando menos um x aqui. E aqui eu já tinha cancelado. E vou fazer 12 menos 10, que é igual a 2. Quando eu faço isso, praticamente eu já descobri qual é o valor de x. X igual a 2. E se eu descobrir qual é o valor do x, eu automaticamente consigo calcular o valor do y. Quer dizer que eu volto no sistema de equações e vou escolher aqui a primeira equação. Poderia ser a segunda equação? Poderia, mas a primeira é mais fácil. Quer dizer que eu já sei que o valor de x é igual a 2. Então, na primeira equação, x mais y igual a 10. No lugar do x, eu vou colocar o 2. Então, vai ser o quê? 2 mais y igual a 10. E é lógico, o 2 passa para o outro lado com sinal negativo. Então, eu vou ter 10 menos 2. Então, 10 menos 2 é igual a 8. O que isso quer dizer? Que a solução desse sistema de equações vai ser 2 e 8. O que isso quer dizer? Que esse valor x igual a 2 e y igual a 8 resolve as duas equações ao mesmo tempo. Se eu fazer a substituição de 2 no lugar desse x aqui, e o 8 no lugar desse y aqui, eu vou ter 2 mais 8, que é igual a 10. E se o mesmo 2 eu colocar na equação de baixo, aqui eu vou ter 2 vezes 2, que é igual a 4. Mais 8 do y vai ser igual a 12. 4 mais 8, 12. Quer dizer que esse sistema de equações do primeiro grau vai ter um valor de x igual a 2 e um de y igual a 8, que serve para as duas equações ao mesmo tempo. Olha só, marque bem esse valor. X igual a 2 e y igual a 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as duas equações na forma de gráfico. Quer dizer que aquele gráfico lá atrás que eu coloquei aqui em separado, eu vou colocar tudo junto no mesmo gráfico. Só que interessante. Está aqui a primeira equação e está aqui a segunda equação. E olha só, gente, tem um ponto onde as duas retas se cruzam. Quer dizer que a reta, aqui eu tenho a reta da equação x mais y igual a 10, e aqui a reta da equação 2x mais y igual a 12. E olha só, elas se cruzam nesse ponto. Mas olha só que legal. Eu estou aqui mostrando que eles cruzam exatamente aonde? Onde o x é igual a 2 e onde o y é igual a 8. Quer dizer que isso aqui praticamente prova que realmente esse x e esse y serve para os dois. Quer dizer que o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu tenho aqui um conjunto de soluções que resolve a primeira equação. Eu tenho um conjunto de equações que resolve a segunda equação. E olha só aqui, tem aqui uma interseção. 2 e 8. Por quê? Porque aqui eu tenho um valor que resolve os dois conjuntos, quer dizer que é uma interseção entre os dois conjuntos. Bom, pode ter situações, por exemplo, em que eu faça um sistema
de equações do primeiro grau e não tenho resposta? Sim. Exemplo, método da adição. X mais y igual a 10. X mais y igual a 12. Esse sistema de equações do primeiro grau não vai ter uma solução, porque eu preciso de um valor de x e y que resolva as duas equações ao mesmo tempo. E o que vai acontecer? Se eu fizer o método da adição, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por menos 1. E olha só que interessante. Eu vou ter menos x menos y igual a menos 10. E olha só que coisa vai acontecer aqui. Eu vou cancelar tanto o x quanto o y. X menos x mais x, ou x menos x, eu cancelo. São iguais com sinais diferentes. E aqui eu também estou cortando y com y, porque tem sinais diferentes. Um é negativo, o outro é positivo. Então, menos x mais x igual a zero. Menos y mais y também é igual a zero. O que isso quer dizer? Não tem solução. Quer dizer que não vai existir aqui um x e um y que resolva as duas equações ao mesmo tempo. Então, se eu fosse colocar as duas equações em forma de gráfico, eu teria isso. Quer dizer que essa aqui é a reta da primeira equação, x mais y igual a 12. A outra, x mais y igual a 10. Elas são retas paralelas, em nenhum ponto elas se cruzam. Quer dizer que confirma que tanto essa equação quanto essa não tem uma solução em comum. Quer dizer que não vai ter um valor de x e y que resolva as duas ao mesmo tempo, igualzinho naquele outro sistema. Esse sim, você tinha essa situação aqui. As duas retas se cruzavam. Você tinha um valor de x e y que resolvia as duas ao mesmo tempo. Nesse caso, não. Bom, gente, espero que tenham gostado dessa aula. Deem a sua sugestão, falem o que acharam do exercício, dê um joinha, faça um comentário e muito obrigado pela atenção.